A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, eu quero estar te deixando uma palavra de meditação que se encontra aqui no livro de Lucas, do seu capítulo 15, do versículo 1 em diante. A Bíblia vai dizer que Jesus ele estava perto de uma grande multidão. Jesus estava ali ensinando, Jesus estava ali falando com aquelas pessoas. E ao seu redor tinha muito publicano e muitas pessoas pecadoras para ouvir Jesus. Só que a Bíblia também vai dizer que os fariseus e os escribas começam a murmurar, começam a questionar Jesus, porque Jesus entrava na casa dessas pessoas, porque Jesus estava ao lado dessas pessoas. E ali eles começam a questionar: este está querendo nos ensinar, mas se assenta com pecador, come com pecador, entra na casa dos pecadores, né? E ali Jesus sondando o coração das pessoas e sabendo a intenção dos seus pensamentos, o próprio Jesus vai dar uma resposta para aquele povo que estava ali questionando, porque ele estava sentando e comendo com os pecadores e os publicanos. E ali ele vai dizer: qual dentre vocês que tendo 100 ovelhas e uma se perde? Será que vocês, tendo essas 100 ovelhas, e ao olhar para o rebanho de vocês, vê que está faltando uma, vocês não vão atrás desta ovelha perdida? Vocês não têm falta desta ovelha que saiu de perto de vocês? Pois eu também assim faço, porque eu tendo 100 ovelhas e eu vendo que uma se perdeu, eu deixo na verdade, as 99 e vou atrás desta uma ovelha perdida. E quando eu acho essa ovelha perdida, eu coloco ela sobre os meus ombros. Isso significa o cuidado de Jesus por esta ovelha que saiu de perto dele. Quando ele fala, eu coloco esta ovelha sobre os meus ombros, gostoso, significa o amor que Jesus tem por esta ovelha que está perdida. Esta ovelha, ela não saiu de perto de Jesus porque ela quis sair. A Bíblia vai dizer que a ovelha se perdeu. E quantas das muitas vezes nós, ovelhas, nos perdemos? Jesus vai lá e nos busca. Jesus vai lá e nos resgata. Foi o que aconteceu com esta ovelha. É isto que ele estava querendo dizer para os fariseus e os escribas que estavam lhe questionando, porque ele estava ao lado das pessoas pecadoras. Aquelas pessoas pecadoras eram para Jesus como ovelha perdida. Então era isso que Jesus estava dizendo, né? Eu deixo as 99 por amor de uma ovelha, eu vou em busca dela. E quando eu encontro ela, eu trago ela de volta para perto de mim. Digo-vos que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Sabe o que Jesus está querendo dizer aqui? É que muitas das vezes aquela ovelhinha que se perdeu, ela se arrependeu e ela quis voltar para perto de Jesus. E as 99, por estar perto de Jesus, por estar ali no seu aprisco, acha que não precisa mais de arrependimento, acha que não precisa mais de conserto, acha que não precisa mais viver em uma vida em comunhão, em uma vida em santidade, porque já está perto de Jesus, já aceitou Jesus, e ali ela condena a ovelha que se perdeu, né? Então por isso que Jesus vai dizer, porque 99 justos que não necessitam de arrependimento. E muitas das vezes é assim, as 99 acha que já não precisa mais de arrependimento, mas aquela ovelhinha que saiu de perto de Jesus, ela tá lá, arrependida, né? E ali ele vai contar também a parábola, né, da dracma perdida, que uma mulher, ela dentro da sua casa, ela tinha 10 dracmas, e ela perde uma dracma. E ali a Bíblia vai dizer que ela varre a sua casa, ela faz uma faxina dentro da sua casa. E ela busca essa dracma perdida, mas ela não encontra. Mas ela começa a buscar com diligência. Ela começa a olhar a todos os cantos de dentro da sua casa com cuidado para achar essa dracma perdida. E quando ela encontra essa dracma, a Bíblia vai dizer que ela
se alegra, ela convoca os seus vizinhos e as suas amigas para dizer: achei a minha dracma que estava perdida. E ali vai dizer assim, ó: assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Então, o arrependimento é fundamental para que as mãos de Deus, para que Deus se levante em nosso favor. Porque a Bíblia vai dizer que Esaú, quando ele vendeu a sua primogenitura para o seu irmão, ele chorou, ele buscou o Senhor, mas não achou dentro do seu coração um lugar de arrependimento. Então, muitas das vezes você pode chorar, eu posso chorar, mas se não houver um arrependimento sincero, não tem como a graça de Deus nos alcançar, né? E por que não nos lembrarmos que aqui também está escrito a passagem do filho pródigo, né? Um homem que ele morava em uma fazenda, um homem que tinha 2 filhos. E ali o seu filho mais novo fala para o seu pai: pai, dá-me a parte da minha herança, porque agora eu quero viver a minha vida, eu quero fazer a minha história. E ali o pai, por mais que ele não queria que o seu filho saísse de dentro da sua casa, ele atende o pedido do seu filho. A Bíblia vai dizer que o pai, ele divide a fazenda por igual para todos que estão ali dentro da casa. Ele dá a parte da sua herança para o seu filho. A Bíblia vai dizer que em poucos dias o seu filho mais novo, ele arruma tudo, as suas coisas, e ele vai para uma terra muito longe. E ali a Bíblia vai dizer que já passado um tempo, depois que ele saiu de dentro da casa do seu pai, ele gasta todo o seu dinheiro, ele gasta toda a sua fortuna. E quando ele se vê diante de uma situação muito difícil, porque naquele tempo, ali onde ele estava, aquela terra começou a sofrer uma grande fome. Aquela terra estava passando por momentos de dificuldade, todos aqueles que estavam vivendo ali. Só que ele já tinha gastado o seu dinheiro. Ele já não tinha mais dinheiro, ele não tinha mais aonde morar, não tinha como ele se alimentar. E ali a Bíblia vai dizer que ele encontra um lugar para ficar. E ali ele vai apacentar porcos. É diferente o pastor de ovelha para o pastor de porcos. Porque quem é pastor de ovelha, ele vai apacentar a sua ovelha a andar com diligência no caminho do Senhor. O pastor de ovelha, ele tem cuidado com a sua ovelha. Ele ensina a sua ovelha a andar no caminho certo, na porta estreita. O pastor de porco, ele tá vendo o porco sujo, ele deixa o porco lá, porque é o instinto do porco. Não adianta você querer dar banho no porco, passar perfume no porco e falar pro porco: fica aqui bonitinho, cheirosinho. Não. Já é do costume do porco se sujar. Já é do costume do porco ficar na sujeira, né? Então o pastor de porco, ele nunca vai aconselhar o porco a ficar limpo, a ir para a porta estreita. O pastor de porco, ele sempre vai passar a mão no pecado. E ali, quando ele começa a apacentar os porcos, a Bíblia vai dizer que ele estava com fome. E quando ele olha para a comida dos porcos, ele tem vontade de comer a comida dos porcos. Agora, vamos parar para pensar. Olha que situação este homem, este jovem, está se encontrando. Outrora ele estava dentro da casa do seu pai. Tinha de tudo, do bom e do melhor. Podia ser que o pai puxava a orelha dele, porque qual é o pai que não corrige o filho que o ama? E ele sai de dentro da sua casa para se aventurar. E agora ele se encontra diante de uma situação deplorável, no qual ele tem que apacentar porco e querer se saciar com a comida dos porcos. E muitas das vezes está acontecendo nos dias de hoje. Estamos dentro da casa do Pai e queremos nos aventurar lá fora. E ali
a Bíblia vai dizer que ele começa a se lembrar da maneira que ele era tratado dentro da casa do seu pai. E quando ele para pensar que dentro da casa do seu pai não lhe faltava nada, que até mesmo os servos, os empregados do seu pai estavam diante de uma situação muito melhor daquela que ele estava vivendo naquele momento, a Bíblia vai dizer que ele se arrepende e ele volta para a casa do seu pai. Então eu quero te fazer um convite hoje, através desta palavra. Enquanto há arrependimento dentro do nosso coração, é isso que vale para Deus. Não adianta a gente ser as 99 ovelhas que acha que não precisa de arrependimento. Não adianta. Mas se a gente for que nem este filho pródigo, que nem a ovelha perdida, que se arrepende, que se humilha nos pés do Senhor, a graça e a misericórdia de Deus nos alcança. E ali quando ele lembra que ele tem um pai, que ele tem uma casa, que ele tem uma família, ele volta para a casa do seu pai. Ele se humilha diante do seu pai e fala: Pai, não sou digno de ser chamado teu filho. Eu primeiramente pequei contra Deus e depois contra ti, porque é mandamento: honrai o teu pai e a tua mãe. E ali a Bíblia vai dizer que o seu pai coloca sandália nova em seus pés. O seu pai tira aquelas vestes sujas, tira aquelas vestes que estavam manchadas e lhe veste uma veste nova. E assim é o Senhor. O Senhor deseja hoje nos calçar. O Senhor nos deseja hoje tirar essas vestes sujas e colocar umas novas vestes. E ali a Bíblia vai dizer que o pai faz uma grande festa, dá um grande banquete, porque ele vai dizer: este meu filho estava morto, mas reviveu. Ele estava perdido, mas foi achado. Então, Jesus, o bom pastor, ele quer te achar hoje. Ele quer te encontrar. Se você está na condição de uma ovelha perdida, que se perdeu, se arrependa, porque o bom pastor te coloca sobre os ombros. Ele cuida de você, ele te alimenta, ele te veste, ele te calça. Então fique com esta palavra no dia de hoje. Que o Espírito Santo te dê um melhor entendimento. Que o Espírito Santo, somente Ele pode te dar um discernimento e tocar no teu coração, para que esta palavra fale no íntimo do teu coração. Fica na paz e que Deus te abençoe.